Ou menos, ou mais. Eu não vou cortar, hein? Só lembrando. Estamos ao vivo e definitivo. Então, olá você que nos assiste no YouTube, né? Primeiramente, cumprimentar os privilegiados por conseguir ver essa gravação sem cortes. Quer dizer, privilegiado ou prejudicado, né? Aí fica dependendo do ponto de Você vista. vai perder alguns segundos a mais de sua vida. Exatamente. Mas enfim, então parabéns aí, você que está acompanhando no YouTube. Se não se inscreveu no canal, se inscreve aí, dá joinha, tudo aí, é nóis. E vamos gravar o podcast então. Olá, olá, você que nos ouve, está começando o Toco e Tackle, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Eu sou o Rua Grings, estudante de jornalismo. Peraí, eu errei aqui, né? Só o número do episódio mesmo. O número não importa, Azar. Não, ainda não. Olá, olá, você que nos ouve, está começando o Toco e Tackle, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 80, temos um número inteiro, portanto. Eu sou o Rua Grings, estudante de jornalismo, e juntamente comigo está ele, já formado, né, jornalista formado, com diploma, já pode... na verdade não muda nada, né, porque dá para ser jornalista sem ter diploma nesse país. Jonathan Momba, como vai? Crítica social da hora essa. É. Mas vou bem, na medida do possível, sim. Ainda não tenho diploma em mãos, inclusive, ó, reclamação aqui. É diploma moral. Fica a Vai levar denúncia. um tempo ainda para sair o diploma mesmo, porque, sei lá, burocracia, não consigo entender o Brasil, onde as coisas É isso. demoram meses para acontecer, mas é isso aí. Estamos aqui para gravar mais um podcast, uma edição especial, né? 80 episódios, 80 edições. Muita coisa, muita água já passou por baixo dessa ponte e vamos lá para mais um episódio muito interessante. É um país burocrático ainda no meio de uma pandemia, né? Que só piora a situação. E completando o nosso trio, time completo, portanto, Jonas Faria. Como vai, Jonas? Tudo bem também, graças a Deus. Espero que você esteja bem. Juan, você também, Jonathan Mumba, todos vocês que nos ouvem e também nos acompanham. E com certeza, né? Que alegria fechar aí a marca de 80 episódios, totalizando produzido, né? 160, né? Contando com os da NFL também. Sei lá quantos minutos vai dar isso, mas te garanto que é bastante, né? Uns vários minutinhos aí para você. E que alegria, né? Vamos que vamos para mais essa edição do Toco e Tackle NBA. Isso. E, Jonathan, me conta então. Passa a visão do Talk Tackle, por favor. A ideia, ou a visão do Talking Tackle é justamente trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano do Volta ao Mundo em 80 dias. Você, caso tenha ouvido o episódio da NFL, sabe que estamos falando do filme. Por quê? Porque o livro, que é o mais famoso, né, que acabou originando tudo, né, o livro do Júlio Verne, na verdade, ele é francês. Então a gente não poderia usá-lo, mas a gente fez aqui, a gente consultou o regulamento, o contrato, e a gente percebeu que pode ser o filme é americano, filme de 2004, conta com a participação de Jack Chan, por isso então é um filme extremamente americano. A gente brincava assim, tem o Jack Chan, então é americano. É um filme que não fez um sucesso assim, tava vendo que a bilheteria deu 72 milhões, que não é muita grana. Me serve. Mas 72 milhões não sei quanto Não dá nem custou o para filme. contratar um quarterback decente hoje, né? Ou É, nem renovar, enfim, 2 anos assim, né? 2 anos de contrato só. no máximo, Tá bom já, né? Tá eu bom. acho. E a Mas gente os caras pensa, né? viajaram o mundo pra fazer o filme, né? Então, tipo, foi um Exato. filme caro também. E só deu 72 milhões. E para ver como as coisas mudam, né? Claro que é um outro contexto. Acho que é A contexto mais de inflação era outra, aqueles Brasil ali. revolução industrial e coisa assim, O mas dólar tava barato, essas coisas aí. tipo 80 dias, né? Hoje a gente dá a volta ao mundo em o quê? Sei lá quantos dias. É, Dois. Segundo isso. o Jonathan, 2, né? Menos que 2. Dependendo E de como depende de você quanto for. tempo se tem um voo direto, né? Você não tem que ficar horas no aeroporto esperando o próximo voo, né? Então. Isso. Mas caso alguém não tenha entendido, né? Eu não expliquei o porquê do filme. Porque são 80 episódios e o filme em 80 Ah, dias. nossa! Muito bem pensado. E lembrando, Pois né? é, eu não tinha entendido. Depois, Ah, quando eu tava explicando no podcast da NBA, da NFL, eu falei, nossa.
Genial. Excelente. Não, e lembrando que a Terra também não é plana, né? Então dá para fazer a volta ali sempre num sentido, Aí a né? gente vai ter que discutir. Brincadeira que a gente vai ali. Não, Aí vamos ter que entrar num não, boa embate. hipótese, porque se for plana, leva quantos dias? Mais É ou verdade. menos? É verdade, é verdade. Depende, Boa né? Ela, pergunta. ela é plana em que. É verdade. Ela é plana em que sentido? Será que ela é plana circular? Ela é plana É, retangular, né? Tem que calcular tudo isso aí bem certinho. exatamente. Mas, enfim, sem mais delongas sobre discussão de terraplanismo ou não, Jonas, sobre o que a gente vai falar no episódio de hoje? Pois é, assim, a gente vai falar sobre, primeiro de tudo, né, o Halcão embalado, o Atlanta Hawks, que vem aí de 6 vitórias e talvez, né, a gente grava isso hoje na quarta-feira, talvez perca hoje mesmo, né? Tem jogo Ah, contra o provavelmente. Thunder, normalmente quando a gente fala da boa fase, já perde logo de cara, mas enfim, até então, um bom momento. Vamos falar então do Hawks. E nesses 72 milhões ali de dólares que rendeu a bilheteria do 80, o Volta ao Mundo em 80 dias, daria para contratar e recontratar todo mundo aqui que são os destaques das nossas trocas, né? O PJ Tucker nos Bucks, né? O nosso primeiro destaque. Eu fiz uma conta bem por cima, tá bem rápido, depois vocês confirmem, mas eu acho que dá sim, com segurança, assim, e dá para sobrar um pouco. Acho que dá. Depois a gente vai falar do ucraniano que foi pro Thunder, né? O Svaitoslav Mihailu. Eu mandei muito, mandei muito. E também do Diallo, que, enfim, foi a troca ali que ele foi para os Isso. Pistons. E para finalizar esse momento de trades, o Ariza no Heat, e aí teve a troca também do Leonard Meyers, Meyers Leonard, perdão, que foi para o Thunder. Depois aí de um episódio infeliz em sua vida, mudou de casinha, mas enfim, são esses os destaques do nosso episódio de hoje. Muito que bem, então, vamos começar falando do Atlanta Hawks. Já foi pauta, você já falou sobre o Hawks algumas semanas atrás, mas, né, como não falar, não só pelo momento, né, até porque 5 vitórias seguidas não é exatamente um evento muito raro na Agora NBA. 6, né? 6 vitórias, 6 vitórias consecutivas não é exatamente um momento raro. É um pouco raro, mas não é tão raro assim. Mas eu acho que o fato novo é com certeza a troca do Nate McMillan, né? Troca não, entre aspas, ele substituiu o demitido Lloyd Pierce, a gente repercutiu a demissão dele também, todos os fatores que envolviam. Chegou o McMillan, ele chega contestado aos Hawks, ele vira um assistente técnico porque ele teve uma passagem longa nos Pacers, mas ele saiu meio que com, com um legado não tão legal assim, né? Ele foi demitido após uma eliminação em primeira rodada dos playoffs, de novo, né? Os Pacers sempre são eliminados na primeira rodada dos playoffs. Sempre um time organizado, mas sempre faltava alguma coisa. Então ele chega em baixa, né? Ele chega numa posição um pouco mais humilde, talvez até tivesse mercado em outra franquia para ser o treinador principal, talvez tivesse, até porque tem experiência, né? Tem vários times que procuram isso, mas ele aceita então descer um degrau na sua carreira. Inclusive, quando o Lloyd Pierce foi demitido, todo mundo sabia que o McMillan assumiria pelo menos provisoriamente, né, por alguns jogos, e ele não queria o cargo, né? Ele estava gostando da paz que ele tinha sendo um simples assistente técnico, mas caiu no contrato dele, caiu no colo dele, e ele teve que assumir a bronca. De lá para cá, então, 6 vitórias, como eu disse. Primeiro, no dia 2 de março, todas as vitórias são a partir de março. Heat, Magic, Raptors, Kings, Cavs, Rockets, e daí hoje estão enfrentando o Oklahoma City Thunder. Não, é amanhã, né? Amanhã. Eu acho que é hoje na meia-noite, né? É Aqui hoje. tá, aqui tá às 8h30 de amanhã, mas eu vou conferir depois e digo. Mas É quinta-feira. Foi mal. eles têm Viajei, jogo na quinta-feira. quinta-feira às Quinta-feira. 8h30 da noite. Então, É. o Thunder também é uma equipe que não está muito bem, então podem muito bem chegar a 7 vitórias consecutivas. Jonas, vou passar a bola para ti, já Ô, que tu louco. escreveu sobre o Atlanta Hawks no nosso site, tocoteco.com. Faça as suas considerações iniciais, o que a gente pode dizer sobre esse, não sei se dá para chamar de novo momento, mas pelo menos essa boa sequência do Hawks, pelo menos tentando se recuperar, né? Tentando se recuperar desse mau início.
Eu acho que não é nem um novo momento, né? A gente pode chamar simplesmente de só momento, né? O que está acontecendo ali agora e realmente o bacana é que parece um time que já estava meio tretado, né, com o Lloyd Pierce. Depois eu fiquei pensando um pouquinho mais depois de ter escrito o texto e realmente eu acho que precisava mudar. Os jogadores de alguma forma fizeram até um esforço. Não quero dizer que eles criaram uma situação desfavorável para o Lloyd Pierce, né, não entrar nesse mérito, mas fato é que com o Macmillan, tanto o Trae Young tá começando a jogar sem tanta responsabilidade, e muito se deve aos outros jogadores que apareceram no entorno dele, e isso foi muito bacana. Né? A gente sabe que a equipe do Hawks está sem jogadores há muito tempo, sem o Chris Dunn, sem o Hunter, que é a dupla, assim, a dupla do Trae Young, e mesmo assim a equipe está se virando muito bem nesses últimos 6 jogos, né? Se virou muito bem, porque outras peças importantes apareceram. E no último jogo em específico, contra o Rockets, ficou muito claro a importância do Gallinari, por exemplo, né? Ele que também veio para o time há pouco tempo, e mesmo sem ter jogado tantas partidas, acho que foram 28 só até o momento, né, das 40 que eles jogaram até agora, é legal de ver como que a importância dele é clara, né? Como quando ele está presente em quadra, as atenções ficam mais esparsas, né? Fica ele um foco de atenção, o Trae Young um outro foco de atenção, e fica muito mais fácil de distribuir a bola, de pontuar e até melhorar defensivamente. É uma coisa que entra num ciclo. Então, muito por isso, né? Acho que muito por conta da mudança do treinador, dos jogadores poderem estar no ambiente que eles querem jogar e mostrar serviço, isso está acontecendo, né? Enfim, esse aqui é só para começar a falar, né, de início, podem dar também suas considerações, mas o que eu sinto e o que eu percebo é essa possibilidade. E não que eles tenham jogado muito mais, né? Não é como se eles tivessem, nossa, elevaram o nível de jogo a um patamar que eles ainda não estavam jogando. A diferença é que eles estão concluindo bem os jogos, né? Eles estão conseguindo vencer as partidas. Isso. O último jogo contra os Rockets também não foi lá uma maravilha, né? Como se eles tivessem ganhado de lavada, o que teoricamente eles deveriam, porque também o Rockets está extremamente desfalcado, né? Estava extremamente desfalcado no último jogo. Tá também uma reformulação da equipe. Mesmo assim, deixarem uma janela para os Rockets se aproximarem no placar, tiveram que correr atrás, mas no final das contas também foi efetivo a conclusão da última partida, que mostra, né, esse momento bom que eles vivem. O Rockets está numa fase maravilhosa, né? 17 derrotas seguidas, só ladeira abaixo, me parece que... Quer dizer, em algum momento eles vão ter que ganhar, mas é uma questão de realmente natural, do universo, eles vão ter que vencer em algum momento. Mas falando do Hawks, que é o nosso foco aqui, realmente, eu acho que não tem muita coisa nova para se dizer. A gente falou deles há 2 semanas atrás, na demissão do Lloyd Pierce, e era justamente isso, que talvez a mudança de treinador fosse ser algo benéfico, não só por mudança de estilo de jogo, de outras ideias, mas justamente por trocar o treinador que já estava queimado com o elenco já estava brigado com ele, agora coloca um outro cara lá que a princípio tem uma relação melhor com os jogadores, ou pelo menos ainda é cedo para falar isso, mas por enquanto as mil maravilhas, não tem nenhum problema no vestiário, todo mundo se dando bem, e os jogadores parece que voltaram a jogar um pouco melhor. É claro que teve jogadores que estavam muito tempo afastados por lesão, que a gente comentou que o mau desempenho dos Hawks, muito por conta também de jogadores que chegaram e jogaram pouco, ou alguns que nem jogaram, como o caso do Dunn, que nem estreou ainda. Mas o retorno de alguns jogadores, por exemplo, contra o Rockets agora, o Gallinari, que foi titular, que estava um bom tempo afastado. Além disso, também tem o Tony Snell, que voltou. Tem o Bogdanovic, que foi reserva, mas também vem contribuindo um pouco cada vez mais. Esse retorno de jogadores de lesão e também a mudança do treinador acabou beneficiando o time, que aí sim encontrou o caminho das vitórias. E nesse jogo em específico, o último contra os Rockets, o próprio Trae Young realmente ele não brilhou. Ele não precisou pontuar muito. Ele foi mais um garçom, realmente. Ele teve mais assistência do que pontos. Foram 14 assistências e apenas 13 pontos sendo o titular, né, do quinteto que menos pontuou. Porque o Gallinari foi muito bem, o John Collins também chamou responsabilidade, marcando 20 pontos. Todo mundo vem jogando melhor com o coletivo. E aí o Trae Young fica muito menos sobrecarregado, que era uma das reclamações dele, que as coisas não estavam dando mais certo, porque ele sempre estava muito bem marcado, porque era ele o foco principal. E agora com o Gallinari, com o John Collins jogando bem,
fica mais fácil, né? Realmente, como o Jonas comentou, eles dividem mais funções, e não só no ataque, mas na defesa também. A gente percebe uma melhora nos Hawks. E é isso aí. Às vezes, justamente trocar o treinador acaba causando isso daí, uma mudança, claro, uma mudança brusca, né? Os primeiros jogos venceu 6 até agora. Não sei se ele vai realmente manter esse alto aproveitamento ou se ele vai começar a decair agora em diante. Mas a verdade é que essa mudança acabou fazendo muito bem para a equipe de Atlanta. Me parece mais uma questão de novos ares mesmo, porque o que acontece? Claramente, a relação com o Lloyd Pierce estava muito saturada já. Ele já estava. Existe um risco muito grande. Treinadores que jogam, que treinam um time durante uma reconstrução por muito tempo. Porque, assim, ok, o plano da franquia não é exatamente vencer agora. Eles têm várias peças jovens e tudo mais. Mas também perder muito é ruim, acaba sendo ruim. Isso não é. Porque vai ter uma escolha alta. Tá, ok, vai ter uma escolha alta, mas primeiro, tem que draftar certo, que é uma responsabilidade. Não é muito difícil ver uma escolha alta que dá totalmente errada, né? Sempre, se for pegar drafts de todos os anos recentes e até mais antigos, pega o top 5, vê quantos de fato se tornaram grandes jogadores. Não é Uma uma coisa ciência tão certa exata, assim. né? Não é certo, né? Quantos jogadores foram pick 1 e, enfim, não passaram de bons jogadores? Eu tava vendo que. Não, pode concluir, pode concluir. Não, vai daí, vai daí. É que eu tava pensando assim, acho que o Trae Young, se não me engano, no ano que vem ele já entra naquela possibilidade de extensão contratual, né? Acaba o contrato dele, acho, de calouro, se não me engano, na extensão máxima, né? Aquela questão de Isso, extensão máxima, igual o isso, Donovan Mitchell recebeu esse ano também e tal. isso. É, e é bem isso, né? É um cara que tá jogando em alto nível e que vê quando o time não tá indo pra frente, daqui a pouco ele mesmo tá querendo criar uma situação para sair do time. E aí, se um cara como ele começa a também minar as possibilidades, cara, quebra todo o planejamento. E aí a gente viu que, por mais que não queira, entre aspas, né, vencer agora, eles querem muito, né? E o time foi montado para chegar aos playoffs. Haja visto toda essa galera que chegou e ainda não jogou, né? Por lesão, por não ter sido colocado em tempo. E eu acho que o que talvez ainda aumente mais o gás do Hawks nesse momento é que o Chris Dunn e também o DeAndre Hunter têm a possibilidade deles voltarem já nas próximas semanas, né? Deles recuperarem da lesão. O Chris Dunn, nossa, sem jogar acho que desde Ele do jogou. começo do ano passado, né? Ele jogou. Eu não sei qual é a lesão dele atual, realmente não lembro quando se lesionou, mas pelo Hawks ainda não jogou. Exato. E aí esses E ele dois estava caras, no Bulls, né? E o Bulls também não foi para bolha. Então ele tá, Isso. ele tá realmente um ano parado. No uhum. mínimo um ano. E aí todos esses caras que, teoricamente, no papel, né, lá no início da temporada, eram os principais, eles vão voltar em algum momento. E se o time dos Hawks, pelo menos, continuar mantendo com aquilo que tem, de novo, com o John Collins até se saindo bem nas ausências do Clint Capela, conseguindo jogar melhor com o Clint Capela, tendo mais tempo agora com o Nate McMillan, o Tony Snell, que tem sido uma peça até quieta, mas bem efetiva, e outros jogadores que eram coadjuvantes, pode ser muito benéfico realmente para a equipe dos Hawks, né? Se eles manterem a regularidade, daqui a pouco os caras voltam e boa. Agora estão lá com 20-20, né? Estão 50% de aproveitamento nesse momento que a gente grava e estão se classificando para o play-in. Então, ok, era isso que eles pelo menos conseguem alcançar agora, né? Isso o que a gente via do Pacers nas últimas temporadas é que era sempre um time muito organizado. Claro, tiveram momentos em que o Oladipo jogou muito bem. Teve a primeira temporada dele, quando ele chegou para o Thunder, chegou do Thunder, ele destruiu, assim, foi incrível. E aquele momento, claro, era um time de um jogador muito dominante e outros bons jogadores. Mas o resumo geral da ópera é um time que consegue dividir muito bem as tarefas, né? Que tem vários jogadores que fazem várias coisas. Até hoje é assim, né? Meio com legados. Tem Sabonis, tem Brogdon, tem Miles Turner, tem o Tim Oladipo, agora tem o Caris LeVert. Então, é um time sempre que tem várias peças. E o Hawks tem potencial para isso. A gente já elogiou aqui o Trae Young, o John Collins,
o Gallinari, o Bogdanovic, o Tony Snell, que agora tem tido alguma Até o sequência. Huerter tá jogando bem, né? O Kevin Huerter, exatamente. Fez uma temporada bem interessante nesse pós-lesão do DeAndre Hunter. Tinha o Cam Reddish, que teve alguma chance, mas também se lesionou, né? Uma pena, poderia ter conseguido uma boa sequência com um papel importante. O DeAndre Hunter, que teve uma temporada muito boa até se lesionar, tem que ver como é que volta. Então, é um time que tem várias peças, né? Talvez a gente esteja querendo exigir muito, mas é um time que tem muitas peças para que vários jogadores tenham média de 15 pontos por jogo. Sim. E eu tinha muita preocupação se o Trae Young estava disposto a abrir um pouco mão de ter 30 pontos todo jogo. Tinha dúvidas mesmo, porque às vezes ele parecia bem individualista. Mas a gente não sabe até que ponto a relação com o treinador afeta nisso. A gente sabe que afeta, né? Uma relação ruim com o treinador afeta diretamente o dentro de quadra. Mas agora com outro treinador, talvez o McMillan mais experiente, com um nome bem mais feito na NBA, todo mundo conhece, respeita o McMillan, tanto dentro como fora de quadra, talvez ele tenha conseguido convencer ao Trae Young. Claro, a amostragem ainda é pequena, esses adversários que eles venceram não tem assim nenhum grande time, eles enfrentam o Lakers daqui a 2 jogos, então talvez aí já vai dar para ter uma noção, não digo de vencer, mas de repente de conseguir fazer uma partida mais equilibrada, mas tem algum sinal aí. Eu acho que o torcedor do Hawks pode ficar um pouco mais tranquilo, porque eu já consigo ver bem claramente o Hawks, pelo menos no play-in. A gente tem vários times ali que eu não boto muita fé que vão se manter onde estão. Tem outros times que já se atrasaram demais, que ainda vão se recuperar, mas já estão bem atrasados. Por exemplo, o Toronto Raptors, né, que emendou 6 derrotas consecutivas, claro, com muitas lesões, tiveram muitas lesões, muitos desfalques por causa da Covid, mas perderam vários jogos em sequência. Já estão com uma campanha bem negativa, então vão ter que correr atrás do prejuízo também. Tá meio que uma terra de ninguém aquelas últimas posições ali. Tem algumas posições bem definidas. Eu imagino que o top 3 tá mais ou menos certo, né? Com Nets, Sixers e Bucks. Acho que não sai desses aí. Aí depois tem o meio termo com Celtics, com Heat, talvez eu colocaria esses dois ali no quarto. Aí depois vem Knicks, vem Hornets, vem o Raptors, deve se recuperar, Hawks, Bulls talvez, não colocaria fora da briga, o próprio Pacers também, né? Então tem muito time para pouca vaga, mas eu vejo o Hawks superior a pelo menos mais que a metade desses times aí, desse terceiro bolo que eu mencionei, porque tem muito talento para isso e muito material humano. E já tem até uma experiência, né, com essas contratações. Tem jogadores aí com bastante vantagem na NBA que podem ser uma boa adição. Mais alguma consideração? Não sei quantos. Eu não botei para gravar aqui o. Eu só ia ressaltar justamente isso, né? Que o Hawks tem um time bom, né? A gente comentou sobre a ótima frente que eles fizeram, trazendo vários jogadores. Então é um time competitivo para estar aí, pelo menos. Nesse momento, então, o Hawks é o 7º colocado no leste, 20 vitórias, 20 derrotas, né? Agora deu uma equilibrada. E tá realmente bem interessante esse meio de tabela aí do leste, onde, por exemplo, o time está um pouco atrás do Celtics, que até agora não se mostrou um time tão sólido. Obviamente não é um time superior, um time melhor, mas não se encontrou ainda, tem o mesmo número de vitórias, mas uma derrota a menos. Tem o Hornets que está na frente, mas também vem numa sequência boa de 4 vitórias seguidas, e não sei se vai conseguir manter. E logo atrás aparece o Knicks, que está nessa também já faz um tempo, Pacers e Raptors, que são times que podem crescer de produção, que vem em uma fase, pelo menos. O Raptors 25 derrotas seguidas, o Pacers venceu 3 dos últimos 10 jogos, então passam por fases complicadas. Esse momento do Hawks, de aproveitar agora para ganhar mais alguns jogos e se estabilizar aí já entre, não sei, talvez os 6 primeiros, que teriam vaga direta, pelo menos manter esse 7º, 8º lugar para ficar mais tranquilo. Eu também concordo, vejo totais condições do Hawks, pelo menos ir para um play-in. Eu acho que é um time muito capaz disso, porque realmente chegou o momento do Hawks, está há algum tempo afastado. Esse time é jovem, muito promissor e já pode ter alguns resultados positivos agora, né? Não só no futuro, já pensando agora, eu acho que pode sim dar certo.
E tem uma questão importante aí, né? Porque o John Collins está sendo envolvido em rumores de troca. É, Tem que ver se vão manter ele, É. se ele vai querer ficar, porque ele já pediu uma renovação máxima, o Hawks não quis dar e ofereceu um pouco menos, ele rejeitou. Certamente ele vai ser um agente livre na próxima off-season, né? Não dá mais tempo de renovar, a não ser que convençam ele a renovar por 2 anos, por exemplo. Mas ele deve ser um agente livre, talvez o Hawks troque ele para não ficar de mãos abanando. Isso. Também é outra coisa para a gente acompanhar aí, né? Acho que vai dizer muito. Acho que perder o Collins, dependendo do que vem, pode ser aí um desfalque muito importante para a sequência da temporada. É isso. Podemos passar então para o nosso merchan, momento merchan. Só queria dizer questão do Hornets. Eu queria falar do Hornets nos podcasts futuros, porque o Rozier tá absurdo, tá? Ele tá fazendo no Clutch Time um negócio. saudades. No clutch time. É isso. Enfim, fica assunto aí para os próximos episódios. Nos acompanhe no nosso site, tokiteco.com. O site ainda está em desenvolvimento, ele não está 100% pronto, mas ele já está habitável, né? É tipo o apartamento da minha mãe, entendeu? Ainda colocando uma coisinha aqui, arrumando um móvel ali, tal, aqui, pá, espelhinho, já dá para morar, mas ainda não está pronto, entendeu? É tipo isso. Você é um desnaturado. Você é um desnaturado, filho. Tá de boa na casa da tua mãe e ainda tá falando mal da casa do apartamento da mãe. Mal, cara, Que é casa mal bonita. absurdo, cara. Tô zoando. Nossa, cara. O que está pronto é a nova atração do nosso site, Participe do Podcast, é uma aba que está escrito Participe do Podcast, então é bem intuitivo. Você entra lá, manda uma mensagem para a gente responde aqui no podcast, sua dúvida, seu comentário. Interaja conosco, a gente sempre gosta desse tipo de interação. Nos siga no Instagram e no Twitter também, no @tocoiteco, e também no nosso Facebook lá. Curta no facebook.com/tocoiteco. Nós temos a nossa newsletter semanal, toda sexta-feira de manhã, as principais notícias da NBA e da NFL, tocoiteco.substack.com. Inclusive, assine mesmo, porque essa semana já está rolando troca na NBA, e semana que vem o bagulho vai ficar louco. E assim, você quer ter certeza que não vai deixar passar uma troca, então assina lá, que vai estar completinho, eu prometo que vai estar todos os movimentos, rumores, eu já estou colocando alguns rumores mais importantes, então nesse momento importante é legal estar sempre por dentro das principais notícias. Esse podcast você está ouvindo no seu agregador de podcast favorito, a gente está em todos, na verdade, né? Spotify, Apple, Stitcher, Google Podcast, do Amazon Music, iTunes, iTunes é o Apple Podcast, né? iTunes. É a mesma coisa. Apple Podcasts. É a mesma coisa. E também estamos no YouTube, no nosso canal no YouTube, onde a gente publica eventuais vídeos, não tem uma periodicidade tão certa assim, mas a gente publica vídeos com alguma frequência, vai. E também o podcast, né? Sempre inteiro completo, né? Inteiro completo é bom. Inteiro na íntegra, tudo a mesma coisa. Fala na íntegra. Inteiraço lá em vídeo e com cena pós-crédito, sempre importante. Quem gosta da Marvel sabe do que eu tô falando. Temos cena pós-crédito. Esqueci alguma coisa, não? É isso, né? Eu acho que é isso. Não, Face, você falou? Falei, Facebook. Cara, é muita coisa. É coisa já, mano. É bastante coisa. Daqui um dia vai ser um podcast, vai ter o Toco Iteco NBA, Toco Iteco NFL e Toco Iteco Merchan, que é um podcast só sobre os nossos produtos, né? Eu acho. Vai ter que ser o jeito. Enfim, agora você estava falando nas trocas, aconteceram algumas já. Um pouco mais de impacto, com mais jogadores envolvidos, e outras duas mais secundárias, eu diria, né? Para pegar leve, trocas um pouco mais secundárias. Vamos começar pela mais impactante, que daí a gente consegue se basear pelo tempo, né? Caso tenha que cortar, a gente corta um pouco mais das outras duas. Estamos com quase meia hora. Quase meia hora? Então tá suavão. Vamos lá, então. PJ Tucker nos Bucks, a gente avisou nos últimos podcasts, olho no PJ Tucker,
olho nos Rockets, porque é certo que alguma coisa vai sair daí. O PJ Tucker já estava insatisfeito que os Rockets não renovaram com ele na última off-season, né? Ele está com um contrato expirante agora, tem mais meio ano do atual contrato e depois vai ter que assinar um novo contrato. Não se sabe se vai ser nos Bucks, né? Talvez eles só queiram ele por meia temporada. E ele estava insatisfeito. O Rockets está numa espécie de reconstrução, vive um momento muito ruim, mas ainda com alguns jogadores veteranos. Um deles era o PJ Tucker e agora não está mais. Vamos dar o serviço completo da troca e depois a gente conversa. Deixa eu pegar aqui. Os Rockets, então, recebem. Vamos estar me complicando aqui. Os DJs. Vamos lá, aqui. Os DJs, né? Vai ter A muita dupla festa de lá. DJs, verdade. Vai ter muita festa lá. Mas nenhum deles é o Alok. Bom, já vamos antecipar aqui pra você. É o DJ Augustinho e o Wilson. É o DJ Augustinho e o Wilson. Não, é uma dupla de DJs, né? Você pensa, quem que é a dupla de DJs do momento, assim, sei lá, The Chainsmokers? Não. TJ Augustin e TJ Wilson. Vamos lá, então. DJ Nossa, Chainsmokers, Augustin. É uma dupla, né, cara? Uma escolha de primeira rodada de 2023. É isso. Ok, uma escolha de primeira rodada de 2023 dos Bucks. E daí o direito de trocar. Vamos com calma para ficar bem claro. Os Rockets vão ter a possibilidade de trocar a escolha de segunda rodada dele do draft de 2021 pela primeira escolha do draft de 2021 dos Bucks. Eles podem trocar, é óbvio que eles vão trocar, não são idiotas. E isso só seria bloqueado automaticamente se a escolha de primeira rodada dos Bucks fosse uma escolha top 9, né, do 1 ao 9. Para isso acontecer, então, os Bucks teriam que ter ali uma das 15, 16 piores escolhas, não, das 14, né, que são os times da Lottery. Teria que ter uma das 14 piores campanhas da NBA para disputar, para participar da loteria do draft, e daí nessa loteria eles teriam que ficar no top 9. Isso não vai acontecer, os Bucks são uma das melhores equipes da NBA, vão ter uma escolha bem tardia, então certamente essa escolha de primeira rodada, que deve ser lá pela escolha 25, 26 por aí, vai ser dos Rockets, e os Bucks vão ficar com a escolha de segunda rodada de Houston. O que os Bucks recebem? O PJ Tucker, obviamente. O Rodion Kurucs, que já tinha sido trocado dos Nets para os Rockets, naquela troca lá do Harden. Agora ele está indo para os Bucks. Ele é um ala pivô. Tem alguma coisa de arremesso ali de média e longa distância. E a primeira escolha de primeira rodada, do draft de 2022 de volta. Por que de volta? Porque os Bucks tinham mandado para os Rockets em alguma outra troca, não lembro qual, e agora eles recebem de volta a própria escolha do draft de 2022, que é da próxima temporada, sem ser esse draft no outro. É isso, dado o serviço, agora vocês podem comentar. Maravilhoso isso, né, cara? Eles recebem a própria escolha de volta. Isso é um negócio, tipo assim, alguém te roubou, você faz o quê? Você vai lá, em vez de denunciar pra polícia, vai lá e rouba de volta. Exatamente. E é isso aí, se resolve não, olho por olho, dente por dente. Mas falando dessa negociação, é uma troca interessante para os Bucks, porque o PJ Tucker, apesar da idade, 35 anos, já bem avançado, ainda rende. Ele ainda pode ser um cara bem importante para o time, na bola de 13, principalmente defensivamente. A gente sempre comentou que o PJ Tucker, durante todo esse tempo, essa era dos Rockets com Harden, era o cara que não aparecia tanto, mas fazia o serviço sujo. O que permitia a Harden, Westbrook e outros jogadores fazerem o que eles sabem fazer de melhor, que é aí partir para cima e marcar a bola de 3 pontos. Então, e agora eu imagino que o PJ Tucker faça isso também nos Bucks. Mais um cara para ajudar na defesa. A gente comentava muito sobre a qualidade da defesa dos Bucks na temporada passada, que foi a melhor. Esse ano a defesa dos Bucks ainda não se encontrou, não está nesse mesmo nível. Não que seja mal, mas é sempre bom reforçar, trazer um cara a mais. E é basicamente isso. O Tucker vai ajudar na defesa, fazer aquele serviço sujo que ele sabe fazer muito bem. E por que não tentar uma bola de 3, que apesar de que já não tem mais um aproveitamento tão bom assim, ele tem um aproveitamento na carreira de 35%, mas recentemente decaiu um pouco por conta da idade também, a mecânica já não é mais a mesma, mas mesmo assim acrescenta mais do que, por exemplo, o próprio DJ Augustin, que era um armador reserva,
talvez seja o cara de maior valor nessa equação aí, o Wilson nem tanto. Então, o que eles mandaram para os Rockets, eu acho que vale bastante a pena para essa temporada, porque o Tucker pode ajudar bastante nos playoffs, a equipe dos Bucks, então é uma troca interessante para os dois lados, diria. Principalmente isso, né? Começando rapidinho a respeito dos Bucks, eu vejo como uma troca para mostrar pro Antetokounmpo que assim, ó, estamos te dando pessoas para ir com tudo nos playoffs, né? Para meter o louco mesmo, né? Para ir com segurança, para ir com confiança e querer ganhar pelos Bucks, né? Querer ganhar por Milwaukee depois daquela derrota até vexaminosa, eliminação vexaminosa na temporada passada. Então eu vejo muito como um movimento seguro, né? Um dos primeiros grandes movimentos dos Bucks, né? Anteriormente também com o Drew Holiday, mas enfim, agora com o Tucker fica bem de bom tamanho, né? De bom tamanho é experiência para ir para playoffs e ganhar playoff agora. Pelo lado da equipe dos Rockets, também eu acho muito interessante a ida dos dois DJs, né? Mas principalmente ainda o Augustin, que tem ainda esse valor um pouco maior, um segundo armador, que pode ser usado logo de cara, quem sabe até usado logo de cara em mais trocas, né? A equipe dos Rockets estão lidando bem com a questão de terem o máximo possível de escolhas, né? Conseguiram muito bem isso com o Harden, e agora vem mais dois, enquanto ainda estão negociando com o Oladipo, né? O Vitor Oladipo. Então, assim, foi legal. Acho que no final das contas, assim, foi muito bom para as duas equipes. Foi justo ter essa questão de se rouba de novo, né? Então, foi ok, né? Foi bem assim, um trato feito, acho que de bom tamanho para ambas as equipes. O PJ Tucker, ele era o pivô daquele small ball furioso dos Rockets, mas ele não é exatamente um pivô. Ele, num time normal, ele joga ali de ala, pivô, talvez até de ala. Mas qual é a vantagem que ele tem? Ele é um cara de uma estatura ok, ele não é muito alto a ponto de ser lento, mas também não é muito baixo a ponto de não poder jogar no garrafão, marcar no garrafão. Então ele tem essa estatura perfeita para a NBA moderna. O que é essa NBA moderna que tanto se fala? É um jogador que ele consegue marcar todas as 5 posições. Ele consegue marcar do ala, que ele não é lento para ficar tomando drible o tempo todo, né? Por exemplo, o Taco Fall marcando o Curry, pensem, né? É complicado. Não, Eu pensei no Kyrie Irving, tá ligado? Tá com o Fall tentando marcar o Kyrie Irving. então, o Marjanovic, que é É, o mais alto que joga mais frequentemente. Pensa, é bem difícil. Então, o PJ Tucker é um jogador que pode jogar no garrafão, pode marcar pivô e pode marcar armador. Então, ele funciona muito bem para qualquer defesa. Eu falei isso nos últimos podcasts, que é um desses caras que ele pode jogar em qualquer time na NBA. Ele não precisa, não, porque ele funciona num sistema tal, ele precisa receber a bola aqui, ele tem que ser protegido na defesa, ou ele tem que marcar tal estilo de jogador. Não. Ele é um cara que entra e o time automaticamente melhora na defesa. Posso estar queimando minha linha, talvez ele não jogue bem, pode ser que ele esteja numa má fase mesmo, nada impede. Mas é um cara que imediatamente ele chega e melhora a defesa. E o Jonathan estava dizendo da questão da defesa dos Bucks, que o que acontece? A defesa dos Bucks ela sempre foi muito forte no garrafão. Né? Era a melhor defesa do garrafão por muito na temporada passada, mas tá havendo um movimento na NBA de que as defesas muito fortes no garrafão, as defesas que priorizam muito a defesa de garrafão, elas estão sofrendo muito. Porque, primeiro, os ataques estão melhores. A gente tem 4 ou 5 ataques que hoje seriam melhores que o do Mavs da temporada passada, que já foi o melhor ataque de todos os tempos, estatisticamente falando. Então, a gente está vivendo uma era em que os ataques da NBA estão absurdamente bons. Não é só o Nets que a gente vive ficar falando, mas tem o do Jazz que está muito bem, do Clippers que está muito bem. Então, são ataques muito fortes. até do Suns, cara. Isso, e o Bucks está sofrendo com isso, porque o Bucks sempre cedeu bola de 3. Eles contestavam, tem que contestar, mas eles cediam as bolas de 3. Eles preferiam que o adversário arremessasse lá de longe do que entrasse no garrafão, porque é uma cesta mais fácil. Mas isso não está dando certo nessa temporada. Outra coisa sobre os Bucks
Eu até estava escrevendo no Power Ranking semanal, que foi nem falei isso no Jabá, né? Teve Power Ranking semanal nessa semana, quinzenal nessa semana, entrou a sexta edição. Eu tava falando dos Bucks que é difícil analisar, porque eles se colocaram numa situação, assim como talvez os Clippers, de um time que não importa muito a temporada regular. Né? A gente já sabe que eles vão bem na temporada regular porque eles têm um bom time. A questão é o playoff. Porque os Bucks, há pelo menos 2 temporadas, eles são entre as melhores equipes do leste e chega no playoff e tem uma derrota meio inesperada. Teve uma derrota em final de conferência para o Raptors, que acabaria sendo campeão, e teve aquela derrota meio traumática para o Heat, que acabou sendo campeão da conferência. Então eles precisam dar a resposta nos playoffs. O que vai acontecer na temporada regular, eu acho que pouco importa. O que a gente tem que ver mesmo são os playoffs. E o Clippers é a mesma coisa. Não vamos estender tanto no Clippers, porque não é o foco do podcast, mas é igual. O ano passado a gente esperava que eles fossem campeões da NBA. Para mim, e eu sigo mantendo isso, eles tinham o melhor time da NBA. A gente depois descobriu que tinham vários problemas de vestiário, teve questão com Doc Rivers, com Kawhi, com Paul George. Isso, ok, isso mina o vestiário mesmo, que a gente está falando dos Hawks. Mas eles tinham o melhor time da NBA e seguem tendo. E vão ter uma das melhores campanhas da temporada regular, e o que importa são os playoffs. Então, esses times eles precisam pensar nos playoffs. E o PJ Tucker também se encaixa nisso. Porque que os Bucks têm um baita time a ponto de poder brigar pelo título da conferência na temporada regular, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que eles podem brigar pau a pau com Nets, com Sixers, óbvio. Mas o PJ Tucker também é desses caras que ajuda muito para os playoffs. Né? Um cara experiente, que já jogou várias temporadas, que sabe o que fazer, né? Um cara que vai ajudar o Antetokounmpo, que vai conseguir, numa partida eventual em que o Brook Lopes não consegue pisar em quadra, porque precisa marcar do perímetro algum jogador mais rápido, um pivô arremessador, enfim. O PJ Tucker pode substituir, pode reduzir a minutagem do Brook Lopes. Então, é um cara mais... é um recurso diferente que em situações específicas, e quando a gente fala de playoffs, são situações específicas, né? São um time que ataca um ponto. É uma fragilidade, o time vai lá e cavoca até eliminar. Foi o que a gente viu o Heat fazendo com o Bucks, foi o que o Celtics e o Raptors tentaram fazer o tempo todo naquela série, identificar um problema e atacar o problema. Então, quanto menos problema você tiver, quanto mais possibilidades de montar o time, só melhora as condições e as possibilidades para os playoffs. É isso? A gente pode passar então. Foi bonito, cara. Realmente, a gente tinha que fazer o corte Estoco e Teco, mano. A gente tem que fazer o corte Estoco e Teco para soltar no YouTube também, que essa parte foi fenomenal, cara. Eu fiquei emocionado. Foi uma aula. Foi uma aula, cara. Foi uma aula. Vamos fazer o corte Estoco e Teco, pode deixar. Vamos falar de coisa boa então? Vamos falar de coisa boa. E não estamos falando já? Não, agora a gente vai falar de coisa melhor ainda. Fala então, fala. Eu quero que você soletre. Não, soletrado a gente vai até gravando, pô. Aí acaba o podcast. Virou Caldeirão do Hulk agora. Ó, uma troca Tempo na tela. Que dificilmente você vai ver algum outro podcast aí falando. Espero que nenhum fale que senão a propaganda vai sair errado aqui. Mas eu acho difícil aí que vocês vão ver outro podcast falando dessa troca. Mas o Thunder, então, mandou o Hamidou Diallo para os Pistons, né? O Hamidou Diallo que andou ganhando aí torneio de enterrada, então tem já um troféu na galeria. Martelão. Em troca do Sviatoslav Mikhailuk, que depois eu vou falar um pouco mais depois, e mais uma escolha de segunda rodada de 2027, né? Que o Thunder tem fetiche em escolha de segunda rodada, escolha de primeira rodada, então tudo que eles puderem arrancar, eles vão estar arrancando. Sobre essa troca, né? Qual é o segredo, né? Primeiro, os Pistons nunca sabem o que eles estão fazendo. Esse é um ponto. Né? A gente... É difícil analisar algum movimento dos Pistons, porque eu acho que nem eles estão ligados muito bem no que eles estão fazendo. Mas me surpreende, porque, pelo menos particularmente,
teve uma quebra de expectativa aí, porque a temporada passada, mantendo as devidas proporções do Svi, falar de Svi para não ficar Isso. repetindo o nome dele o tempo todo, foi até promissora. Não foi nenhum espetáculo. Ele teve 9 pontos de média, quase 10 pontos de média, mas ele teve partidas muito boas em determinados momentos. Naquela época lá que o Pistons já não tinha muitas pretensões, ou seja, a partir da quinta rodada, que eles já não tinham muitas pretensões, que eles começaram a rodar o elenco, que a gente viu alguns valores aparecendo, e um deles que eu gostava de acompanhar era justamente o Svi. Porque ele parecia ter um arremesso do perímetro interessante, né? Parecia ter alguma condição de se tornar um chutador, mas nessa temporada eu não sei se foi alguma questão técnica dele ou se ele perdeu espaço, porque a produção dele diminuiu bastante. Foi um pouco triste nesse sentido, porque eu até esperava alguma coisa dele. E agora ele chega no Thunder, que é um lugar onde eles não têm pressa para nada, então quanto mais o que chegar, eles vão botar para jogar e vão tentar tirar alguma coisa que, se virar algum jogador bom, eles utilizam, senão eles trocam por outra escolha e assim segue o fluxo. Então, o Thunder vai tentar dar mais espaço pro Svi, imagino assim, pelo menos. Ele ainda não estreou, eu acho. Não, o Diallo não estreou. O Svi eu não cheguei a ver se ele já jogou. Mas ele, imagino que vai ter algum minuto interessante, coisa que ele já não estava tendo mais nos Pistons. E claro, o Thunder com mais uma escolha de segunda rodada. Depois eles ganharam outra escolha de segunda rodada na troca que a gente vai falar depois. E atualmente eles têm 32 escolhas ou de primeira rodada ou de segunda rodada até 2027. Ou seja, são 7 drafts de 2021 até 2027. Eles têm 32 escolhas acumuladas. Se eu não me engano, são 17 escolhas de segunda rodada e 15 escolhas de primeira rodada. É muita coisa. É absurdamente muita coisa. Então, eles estão acumulando para draftar ou trocar por outros jogadores. Dá pra montar 3 times nesse período, né? Dá. Do zero, assim. Basicamente é isso que eu vejo que, sei lá, que é, por exemplo, o que o Rockets está tentando fazer também, né? Tentando ao máximo possível e acumulando, e acumulando, e acumulando, né? Mas se for dizer a aula do Thunder nesse sentido, a aula também, tanto, é fantástico em poder ir acumulando essas piques, né? Realmente é sensacional. Tem que ver se funciona, porque a gente já viu que é um método, às vezes, um pouco controverso. Porque. Que assim, eu vejo, é controverso, mas, tipo assim, teoricamente a chance de errar seria menor, né? Você tem muito mais escolha e atirar pra tudo quanto é lado quando chegar a hora, sabe? É mais ou menos isso. Quando chegar a hora. Se tiver todas as escolhas do 1 ao 30, não vai errar na escolha de ninguém, né? Algum jogador bom vai vir, não tem como. Mas. Pode falar junto. A chance de acertar tendo tantas escolhas aumenta, né? Alguma coisa vai ter que sair. Não é possível que eles vão errar em todas as escolhas. Tipo, ninguém vai se tornar um astro, assim, o cara do time. Imagino que a chance é essa aí, né? Tentativa e erro. Eles vão ter que tirar alguma coisa. Mas quanto a essa troca aí, uma troca de jogadores não tão badalados, o grande feito do Diallo ter ganhado o torneio de enterradas e do Svi é o nome dele, é um nome maravilhoso. Mas deixando brincadeiras de lado, ambos foram draftados em 2018, mal jogaram para os times que o selecionaram, no caso do Mikhail pelo Lakers, e o Diallo foi draftado pelos Nets, mas jogou por um tempo justamente no Thunder. Ambos draftados em 2018, um foi a escolha 45, né, escolha geral, né, no 45, e o outro 47. Então, Já não poderia ser escolhido nesse monte de escolhas, né? Já não seriam escolhas. Eles estão sendo trocados, ou seja, eles meio que trocaram a escolha 45 pela 47 3 anos depois. Esse aqui é o negócio. Agora o Diallo vem tendo uma boa temporada até agora pelo Thunder. Um dos bons nomes que surgiu. Teve um crescimento nessa temporada, uma média de quase 12 pontos por jogo e 5 rebotes. Ele foi titular em poucas partidas, acho que apenas 5, mas é um cara que vem muito bem do banco e é um valor interessante para a equipe do Pistons, que realmente eu vi um negócio que eu concordo muito com isso, que a ideia justamente do Pistons é
quer dizer, talvez seja a ideia, a gente não tem como adivinhar o que os Pistons estão tentando, mas é trazer jogadores ok, né, jogadores medianos e jovens que podem acrescentar, podem se desenvolver no time e, ao mesmo tempo, não comprometam a ideia de ganhar muitos jogos, né? No caso, fazer uma campanha ruim para ter boa escolha no draft. Então, é basicamente um jogador que vai acrescentar, que vai evoluir, mas que também não vai fazer o time vencer jogos, que seria algo que o time não quer agora. Mas eu até tinha um pouco mais expectativa sobre o Diallo. Eu tô vendo aqui as médias comparadas a outros jogadores do Thunder. Claro, tem o Shai Gilgeous-Alexander, que é absurdo, né? Tem 23 pontos de média. Mas o resto, depois a gente tem o Al Horford com 14 pontos, que é outro veterano ali que se acabar o contrato tudo bem, porque o Thunder tem bastante espaço salarial, mas também se algum time estiver disposto a pagar alguma escolha por ele, eles mandam sem muito problema. Daí tem o Dort, que teve. Inclusive, ele teve o contrato dele assegurado hoje. Ele tinha um contrato não garantido pelas próximas 2 temporadas e hoje o Thunder transformou em contrato garantido. Então, uma moral aí pro Dort, que não foi draftado. Importante lembrar, foi um achado do Thunder aí na temporada passada. E depois tem o Darius Bazley, tem o Hamidou Diallo e tem o George Hill, que estão todos mais ou menos nesse patamar. Mas eu achava que ele poderia ser até mais dominante. Eu achava que ele poderia ter um papel um pouco maior. Mas, enfim, eu acho que o que aconteceu, o Pistons chegou querendo dar alguma escolha por ele, o Thunder que está aceitando qualquer coisa por mandar uma escolha, né? Provavelmente não viam tanto potencial assim para o futuro. Eles devem ter mandado pensando na escolha. Acredito que não tem tanta questão técnica. O Thunder me parece um time que vive um momento mais de acumular ativos. Não para trocar depois, mas por ter possibilidade de montar um time bastante competente nas próximas temporadas, nas próximas 3, 4 temporadas. É interessante mencionar, né, que a gente está agora não E tanto a assim. outra troca. Vai Deu uma daí, cortadinha. Perdão. Só para também mencionar um pouquinho a respeito dessa troca, que assim, a gente não fala nada a respeito de técnico, do nível técnico, mas eu estava até dando uma olhada para a equipe dos Pistons, é um pouco mais interessante essa que vem então o Diallo, porque ele é um cara mais atlético, menor, mais forte do que o Svi, e teoricamente, para as pretensões dos Pistons, se combina mais, né? Por essa capacidade de poder infiltrar bem, de ter um certo drible, ter um bom controle com as duas mãos, né? Ter um bom domínio com as duas mãos, fazer bons cortes, consegue estar muito bem em pick and rolls, e isso é uma coisa que o Casey, né, o coach dos Pistons, usa bastante. A gente vê que ele usa bastante isso dentro da equipe. Então faz um pouco mais sentido sim para a equipe dos Pistons, enquanto o ucraniano também não vejo ficando no Thunder. Pode ser mais um caso que deva ser trocado mais um pouco, por mais escolha também, né? Não sei, não é como se fosse ter um impacto tão imediato. E é isso. Beleza. E a última troca, então, para fechar o podcast de hoje. Quanto tempo a gente tem, Jota? Passamos dos 50. É impressionante. Ô, louco, impressionante. Pega. Então, rapidinho, falar do Ariza no Heat e do Myers Leonard no Thunder. Porém, não é bem assim. O Myers Leonard tá lesionado, ele nem joga nessa temporada. O contrato dele vai até o final dessa temporada, ele tem uma team option na temporada que vem. Provavelmente não vai ser exercido porque é algo na casa de 10 milhões, ele não está jogando para isso. Teve, claro, toda a confusão. Confusão não, todo o erro dele de ter usado aquele infeliz termo antissemita que gerou uma multa de $50 mil para ele. Ele foi afastado do elenco do Miami Heat e agora foi trocado. Não sei se esse evento ajudou na troca, talvez não. Eu acho que o Ariza já interessaria o Heat por si só, porque o Ariza é esse cara experiente, é um cara que já jogou muito playoff, já jogou por muitos times, inclusive
é a 11ª vez que o Ariza está envolvido numa troca na carreira dele. É o jogador com mais trocas na história da NBA. É Num quase que jogador que... um Ryan Fitzpatrick, só que da Isso. NBA, cara. A gente tava Exato. falando ontem dele, depois ouçam lá o podcast, um easter egg. Exato. Então, ele tem 11 trocas já na carreira. Lembrando que na última off-season ele foi trocado 3 vezes na mesma semana. Foi algo meio bizarro, assim. Foi trocado 3 vezes, que ajudou nesse número. Mas aí, a 11ª troca do Ariza. O Heat sempre gosta desses jogadores aí em final de contrato mais experientes, que agregam em alguma coisa. Ele também é barato, ele tá ali na casa dos 11, 12 milhões por ano, enquanto o Myers Leonard vai terminar o seu contrato machucado no Thunder e depois vai virar um agente livre e não deve ficar no Thunder, não faria muito sentido o Thunder renovar com ele. E, além disso, como eu falei, tem a escolha de segunda rodada do Heat em 2027, então mais uma escolha futura de draft para o Thunder. 2027, cara. Olha só o nível que a gente chegou daqui a 7 temporadas, né? Então, Isso é tudo, trabalho não, a longo tudo prazo. pode acontecer. O Heat pode estar uma draga daqui a 7 anos e ter uma Pode escolha acabar boa, a né? franquia. Imagina, é o Não, Oklahoma. exato, a gente não sabe nem, mas vai ter um mundo daqui a 7 anos. Vai saber, quando vier a Os pandemia se mais estende até lá e otimistas. não Que existe horror. mais, só existe, sei lá, Vira essa boca pra lá, seu louco. vamos parar com esse negócio aí apocalíptico e deu, né? Esquece, focar aqui nessa troca. Realmente o Ariza tem um certo valor ainda. Eu vi muita gente comparando uma negociação semelhante ao que foi com o Jay Crowder na última temporada, que o Heat também acabou buscando ele. Ele foi um grande achado, ele contribuiu bastante, principalmente nos playoffs, defensivamente, até marcando o Giannis e outros jogadores importantes nos playoffs. Não sei se chega a tanto, mas o Ariza, como o Rua já comentou, é um cara com muita rodagem, com experiência em playoffs, um cara que ainda tem um bom chute de 3, talvez também para ajudar na defesa, mas principalmente na bola de 3. E um cara que chega agora, então, para ser mais uma opção no banco. Tem o Mo Harkless também, que pode fazer mais ou menos a função dele, mas talvez até por experiência e até em qualidade técnica ainda o Ariza se sobressaia. Lembrando que ele não jogou, né? Ele não chegou a entrar em quadra nessa temporada. Ele está no elenco do Thunder, mas não entrou em quadro por razões pessoais. Lembrando também que ele não jogou ano passado na bolha por motivos pessoais, que o filho dele, se não me engano, tem algum problema respiratório, tem asma, e ele optou por ficar de fora e passar esse tempo com o filho dele. Então faz mais de um ano, né? Mais de um ano que ele não entra em quadro, que ele não joga profissionalmente. Com isso, eu não sei como é que está a condição física dele. É um cara já veterano, tão bom tempo parado, um certo risco, mas se der certo, como eu comentei do negócio do Jay Crowder, pode ser um valor bem interessante e até barato para o Heat reforçar o elenco. A grande questão, então, dá ritmo para ele até os playoffs é dar ritmo, né? Hit. Ai, pai, para, Nossa. tá louco. Que coisa maravilhosa, né? Esse aqui é um show de referências, né? Mas é justamente isso, dá ritmo pro pro Ariza estar bem em playoff. Cai quase que naquela mesma máxima dos Bucks. Mas no final das contas é que o Heat, como um time, né, ainda é um contender por tudo aquilo que apresenta, e essa adição só tende a ser boa caso a Ariza entre lá nessas últimas que 38, 40 rodadas que tem pela frente. Não, 42 rodadas, jogos, né? 42 jogos que tem pela frente. Né? Por aí. Sei lá, mas. Menos, eu acho. Agora eu tô chutando, não sei quantos jogos que estão com. Mas enfim, é um pouco um pouco menos que a metade aí da temporada pela frente para se reabilitar. Mas não precisa ser tão específico assim, mas tem ainda um tantinho para ir jogando aos poucos e ter tempo aí em quadro. Isso, o Ariza imagino que seja mais um reforço para os playoffs, né? Como vocês mencionaram, um ano já sem jogar, vai ter alguma questão aí. Claro, ele devia estar treinando no Thunder, né? Óbvio que ele não ficou sentado no sofá todo esse tempo, mas imagino que ritmo de jogo, essa contratação não seja para agora. Imagino que ele vai entrar no elenco, vai ter alguns minutinhos aqui, uns minutinhos ali, e vai ser uma peça para os playoffs. Tem uma deficiência ali no ala pivô, na posição 4.
né, que era do Jay Crowder na segunda metade da temporada passada, que ele pegou para si, jogou muito bem, ele mencionou. E agora tem esse vácuo, né? O Heat tentou várias peças ali, começou a temporada com o Myers Leonard, até foi titular naquela posição por algum tempo, não deu muito certo. O Mo Harkless também teve suas oportunidades, o Kelly Olynyk, que joga eventualmente por ali, mas ninguém toma para si, né? Ninguém toma para si a posição, então é possível que a gente veja o Ariza talvez até com bastante minutos ali nas partidas mais importantes da temporada. Perfect. Eras isso? Isso. Eu até vou conferir aqui se não saiu mais nada, porque hoje o dia tá muito louco em relação à troca. Vamos ver, deixa eu dar um refresh aqui. Aquele último conferes ao vivo, né? Enquanto isso a gente pra vai... gente não tomar uma bola nas costas já na gravação do podcast. Exato, exato. E enquanto isso, a gente vai passando aqui para vocês, caros ouvintes, em primeira mão, né, ao vivo, os placares da NBA no momento, que não vai fazer diferença nenhuma na tua vida, né, porque depois vai ter passado e quem sabe todo mundo já vai ter jogado de novo. Não, eu acho válido, vai lá. Então, ó, o Celtics está vencendo tá perdendo pro Cavaliers por 98-93, aí faltando 4 minutos para acabar o jogo. Os Spurs estão vencendo o Bulls por 98-89, faltando 2 minutinhos aí para acabar o jogo. Golden State Warriors infligindo ao Houston Rockets a 18ª derrota consecutiva, né, 103-84 até o momento. O Heat, o supracitado, né, o recém-citado, vencendo aí o Memphis, tá no intervalo, 47, os Grizzlies, né, 47-46. Ô, Juan, você me interrompe aí na hora que você quiser me interromper, tá? É isso, querido. É isso mesmo. Virou. O Nuggets vencendo o Charlotte Hornets por 57-46 também no intervalo. E jogão, hein? Tá tendo aí primeiro tempo. Agora Clippers e Mavericks. Também vale a pena conferir. Se você não assistiu, assista o replay, tá ligado? Virou show do intervalo. Virou rádio. O que acontece? Caiu o narrador, aí entra o cara que tá lá no plantão e ele que lute. Mas exato. Quem nunca? É isso. Enfim, recursos do rádio, né? Como a gente já falou várias vezes, viemos do rádio, então às vezes a gente usa uns recursos aí que, para quem é nativo do podcast, daqui a pouco a gente passa também a classificação da G-League, né? Se precisar, a gente passa, puxa a classificação da G-League. Daqui a pouco. A NBB, né? NBB vai começar. Então, a gente vai falar da NBB, né? NBB é bem mais importante, sendo bem sincero. Todo respeito à NBB, quem sabe, né? Daqui a pouco, né? Não sei, tô zoando. Vai, fala aí. Enfim, vamos ficando. Alguma consideração mais sobre basquete americano profissional? Não, vamos falar sobre agora o segue daí. Australiano. Entendi, então. Bom, basquete australiano. Tem Enfim, o Tocoiteco vai ficando por aqui. Não esqueça de seguir a gente no Instagram e no Twitter, no @Tocoiteco, de curtir a gente lá no Facebook, no facebook.com/Tocoiteco, e também de acompanhar o nosso site, o novo site dessa moral pra gente, tocoiteco.com. Lembrando que essa semana teve texto meu, a 6ª edição do Power Ranking quinzenal dos 30 times da NBA, e também tem texto do Jonas falando sobre o Atlanta Hawks, com alguns destaques ali que ele encontrou. E também assine a nossa newsletter, estou soluçando, assine a nossa newsletter no tocoiteco.substack.com, toda sexta-feira de manhã às 9 horas, as principais notícias da NBA e da NFL no seu e-mail. Ouça também o nosso podcast semanal sobre NFL e a gente volta na próxima semana. Não, pera, tem os perfis pessoais, uma @Grins e o seu, Jonas. Meu Jonas Faria no Instagram, Jonas Faria _ no Twitter. Show de bola. E o seu, Jonathan? @Jonathan Momba. Onde? No Instagram. Entendi. Muito obrigado, então, a quem acompanhou a gente até aqui. A gente volta na próxima semana. E... É sério que cortou bem no final, cara? Cortou a despedida. Mas... Oi. Oi, tá, tchau. Tá de sacanagem que caiu, velho.
Não, foi só no Não, finalzinho, acho que o só pessoal cortou a entendeu. despedida, cara. Até semana que vem. Tchau, tchau. É, e agora é o momento pós-crédito, hein? Pergunta rápida, quem venceu a G-League? Tan, tan, Ih, travou, tan, hein? tan, 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 tan. Travando um pós-créditos. Isso é inédito. É perfeito, cara. Quando o pós-crédito... Esse aqui é a rádio, né? Feito ao vivo. Eu não E eu falo, sei, mas eu vi o jogo, cara. Eu vi o jogo da. Lakeland Magic, Foi. o grande Lakeland Magic. Acho que foi isso aí mesmo. Chutando Foi? alto. Você tá gravando ainda, Jonathan? Isso, esse foi o nosso pós-créditos. Agora Tchau, sim, tchau, pessoal. um Tchau, tchau em tchau. A definitivo. gente Até semana que volta vem. na próxima semana, então. Se inscreve no canal, dá like. Tá tudo travado. Os bagulho. Falou. Falou, pessoal.